Recentemente, o Michael Katz, que é um médico e CEO do maior sistema público de saúde aqui dos Estados Unidos, falou algo que chamou bastante atenção. Ele diz que a inteligência artificial já consegue substituir grande parte do trabalho dos radiologistas. Leitura de raio-x, mamografia, tomografia, diversos exames. E foi além. Disse que assim que a regulamentação permitir, ele pretende implementar AI dentro do processo dele. E aqui tem um detalhe importante, ele não é só um pesquisador teórico que está falando sobre o tema. É alguém que administra 70 hospitais, 11 centros de saúde só em Nova York. E quando uma declaração dessas aparece, ela gera exatamente dois tipos de reações. A primeira é um pânico, minha área vai acabar, passei anos me especializando nisso, agora a máquina vai fazer meu trabalho. E a segunda é descaso. Isso nunca vai acontecer de verdade, AI comete erros demais, o mercado não vai aceitar, a regulação nunca vai aprovar. As duas reações têm um problema em comum. As duas partem da pergunta errada. Hoje eu quero te mostrar por que o debate sobre substituição de trabalho está mal formulado. Qual é a pergunta certa? E o que isso significa na prática para quem trabalha com tecnologia no Brasil agora? Antes de entrar no ponto principal, deixa eu te dar um número importante para dar contexto. Os modelos de AI atuais para leitura de imagens médicas estão em torno de 30% de acurácia em tarefas complexas de diagnóstico. Um radiologista certificado fica em torno de 83%. Isso é uma diferença enorme, mais que o dobro de precisão. Então por que o CEO está planejando implementar AI para substituir parte desse trabalho se a tecnologia ainda erra tanto? Porque ele não está falando da substituição total. Está falando de uma triagem, de volume, de separar os casos simples dos complexos antes de chegar no especialista humano. E isso já muda bastante coisa. O ponto principal vem de onde você menos espera. Em 1865, William Stanley Jevons publicou um livro chamado The Coal Question. Na época existia um medo de que o carvão fosse acabar na Inglaterra. As máquinas estavam ficando cada vez mais eficientes, então parecia lógico que o consumo cairia de carvão. Mas o que ele observou foi o oposto. Quanto mais eficiente as máquinas ficavam, mais carvão era usado. Porque quando algo fica mais barato e mais acessível, mais gente passa a usar. Novos usos aparecem, novos mercados surgem com aquele mesmo produto. O consumo não cai, ele cresce. Isso ficou conhecido como o paradoxo de Jevons. E esse padrão se repetiu várias vezes dentro da indústria. Quando as impressoras ficaram baratas, por exemplo, o consumo de papel aumentou muito. Quando os voos ficaram mais acessíveis, mais pessoas começaram a viajar. Eficiência, na prática, expande os mercados. Agora, vamos aplicar isso diretamente ao caso dos radiologistas. Esse CEO de Nova York, ele está certo em falar que a AI vai fazer parte do trabalho. A triagem do volume alto, casos de baixa complexidade, alertas automáticos para achados mais críticos. Se o custo de leitura de um exame cai porque parte do trabalho é automatizado, o que acontece com a demanda por exames de imagem? Ela sobe. Hoje existe uma quantidade enorme de pessoas que não fazem exames preventivos porque o sistema não tem capacidade de atender todo mundo. O custo é muito alto, a fila é longa, o especialista é escasso. Se a AI libera o radiologista para os casos mais complexos, enquanto cuida dos volumes simples, o gargalo diminui. O sistema consegue atender mais pessoas. A demanda reprimida se transforma em demanda real. O volume de trabalho não cai, mas sim muda de forma. O radiologista vai ver menos casos de triagem simples e mais casos que exigem julgamento clínico. A integração com o histórico do paciente, comunicação com outros especialistas e uma tomada de decisão em situações mais ambíguas. A pergunta não é se o radiologista vai ser substituído. A pergunta é se o radiologista de hoje está preparado para operar nesse nível quando o perfil de trabalho mudar. Agora vamos tirar o jaleco branco. O mesmo mecanismo está acontecendo agora na indústria de tecnologia e está acontecendo mais rápido do que qualquer outro setor. A AI está reduzindo o custo de escrever código, de analisar dados, de gerar relatórios, de documentar sistemas, de fazer code review, de criar testes automatizados. E a pergunta que a maioria dos profissionais de tech está fazendo agora é: isso vai tirar o meu emprego? Vai me substituir? Mas a pergunta é errada. A pergunta certa é: o que acontece com a demanda por software, por análise de dados, por automação de processos, quando o custo de produzir tudo isso cai pela metade? As empresas que não tinham orçamento para construir determinadas soluções vão ter. Startups que precisavam de um time de 15 pessoas para lançar um produto vão conseguir fazer com 5 e às vezes com uma só. Produtos que levariam 1 ano para ser construídos vão levar 3 meses, 2 meses. Isso não encolhe o mercado. O mercado cresce em demanda. A demanda por software ela vai aumentar.
E a demanda por automação vai aumentar também. Consequentemente, a demanda por profissionais que consigam traduzir os problemas de negócio em soluções técnicas rápidas vai aumentar. Mas e o desenvolvedor que passa a maior parte do tempo escrevendo código repetitivo, integrando APIs e gerando documentação? Esse trabalho provavelmente vai ser absorvido por AI, mais rápido do que qualquer outra coisa. O GVONS não garante nada para o indivíduo, ele descreve como acontece no mercado total, na indústria. Mas no mercado, quem está posicionado no eixo errado vai perder espaço. Deixa eu ser concreto sobre o que isso significa. Um desenvolvedor que hoje entrega valor, principalmente produzindo código, vai sentir pressão crescente. Não porque vai ser demitido amanhã, mas porque a margem do que ele faz vai comprimir, vai pedir mais produtividade, o que era diferencial vira um requisito mínimo, o que passaria a levar uma semana passa a levar um dia. E se seu valor está todo concentrado nessa produtividade, você vai estar competindo com ferramentas que melhoram cada dia. Um desenvolvedor que entrega valor, principalmente entendendo problemas, propondo arquiteturas, comunicando trade-offs e ajudando os times internos a tomar decisões melhores e estratégicas, vai ter demanda para trabalhar por muitos anos ainda. Porque agora ele consegue executar ideias mais rápido, prototipar mais, testar mais hipóteses, tudo no mesmo tempo. Se o que você faz é produzir output, ela amplifica a competição com você. Se o que você faz é resolver problemas e gerar direcionamento, ela amplifica o seu impacto. A mesma lógica se aplica a analista de dados, engenheiros de machine learning, líderes técnicos, product managers com perfil técnico. Então, onde que está o risco real da profissão? Não está onde a maioria das pessoas está olhando. O risco não é a AI fazer o seu trabalho nos próximos 6 meses. O risco é você passar os próximos 2 anos esperando a poeira baixar, enquanto o perfil do trabalho sênior muda ao seu redor. Existe um padrão que eu vi se repetir em transições de mercado anteriores já em tecnologia. Quando acontece uma mudança tecnológica grande, os profissionais que sofrem mais não são os menos qualificados tecnicamente, são aqueles que esperaram para adaptar o que valorizam em si mesmos depois que a mudança já tinha acontecido. Tem mais um ponto que vale dizer porque quase ninguém fala sobre isso. Quando os voos low cost, por exemplo, expandiram o mercado de aviação, nem todo piloto prosperou. As companhias tradicionais que não se adaptaram às novas estruturas de custo quebraram. Pilotos que trabalhavam nessas companhias precisaram se reposicionar. Quando as impressoras a laser expandiram o consumo de papel, gráficas pequenas que só faziam impressões simples acabaram fechando. Quem prosperou foram as que migraram para design, embalagem e produção de alta qualidade. Isso nos traz uma reflexão importante sobre o paradoxo de GVONS. A expansão do mercado total não protege quem está no segmento errado do mercado. Em tech, o segmento que vai sentir mais pressão não é o menos técnico, é o que entrega output técnico de qualidade média de forma eficiente. Esse é exatamente o perfil de profissional que a AI está aprendendo a replicar mais rápido. O segmento que vai crescer é o que opera na camada acima. Entendimento do problema, julgamento estratégico, comunicação entre as áreas, responsabilidade por resultado no negócio. Então a pergunta que fica não é a AI vai me substituir? No nível em que eu opero hoje, o que me diferencia de uma ferramenta que fica melhor a cada atualização? Se a resposta for, eu escrevo código melhor, eu analiso dados mais rápido, ou eu entrego mais em menos tempo, você está descrevendo exatamente o que a IA está ficando muito boa em fazer. Se a resposta for, eu entendo o problema antes de qualquer ferramenta comece a trabalhar, eu sei o que perguntar antes de saber o que construir, eu conecto o que a tecnologia pode fazer com o que o negócio precisa. Essa é uma diferenciação que vai durar no mercado. O paradoxo de GVONS não traz uma promessa de que tudo vai ficar bem. É uma descrição de como mercados respondem a essa eficiência. E essa descrição tem uma implicação clara. A expansão vai beneficiar quem já está posicionado no nível certo quando ela acontecer de fato. Se você quer entender como fazer essa transição na prática, como sair da execução para a decisão e se posicionar melhor nesse novo cenário, se inscreve aqui no canal e acompanhe os meus próximos vídeos.